Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 28 de maio de 2023, mais um domingo abençoado, ensolarado, iluminado, com as bênçãos do Cristo e mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, promovido pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E, mais uma vez, estamos aqui com essa oportunidade maravilhosa do estudo. Então, para iniciar aqui, para preparar, né, o nosso estudo, eu vou aqui compartilhar a página que a gente selecionou e o nosso irmão Antônio Júlio vai fazer a leitura. Deixa ele por aqui. Eu consigo compartilhar aqui para ele. Já está aí, não? Não, ainda não. Vai estar. Pronto. É mensagem de número 27, Aflição e Tranquilidade, do livro Ceifa de Luz, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, perde a alma dificuldades e chagas, amarguras e cicatrizes. Entretanto, recapitulando as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistindo-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio, em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, à afeição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor, em plena cruz da morte. Gratidão. Gratidão, Antônio Júlio. Gostaríamos de colocar a nossa irmã Alessandra para fazer a prece inicial, preparar o nosso ambiente aqui. Obrigado. Senhor Jesus, querido amigo, nosso irmão em Deus, nosso médico, nosso advogado e mestre, nós queremos agradecer a oportunidade desta manhã de nos reunirmos e unirmos em torno do teu evangelho e do teu coração. E vos pedimos todo amparo, toda assistência, para que possamos entender na profundidade, na essência, os ensinos
tão valorosos que o Senhor nos deixou e ainda temos dificuldades de aprender. Mas os nossos corações se abrem para que possamos entendê-los melhor, para que a nossa caminhada se suavize pelo mérito próprio, pelas opções nossas no bem, em adquirir valores espirituais, embora encarnados na terra, essa escola abençoada, mas que nós não nos prendamos às coisas materiais, as utilizemos na medida certa, com equilíbrio, para não nos endividarmos mais e possamos virar os nossos olhos e os nossos corações, como o Senhor mesmo disse, aos necessitados, aos aflitos, à dor do outro, ver no outro a nós mesmos, as suas próprias necessidades confundindo com as nossas, e assim teremos o coração mais amoroso e generoso. Que o vosso Evangelho seja sempre essa luz para nós, esse farol, nos guiando em tua direção e de Deus nosso Pai. Agradecemos esta oportunidade e com a vossa bênção e assistência, junto a todos nós encarnados e desencarnados, que também te buscam avidamente, nós vamos iniciar este estudo, pedindo também que enriqueça os nossos lares com a vossa luz e a vossa paz, junto de todos os lares, de todos que não puderam estar aqui, e de todos do planeta e deste universo, que é todo do nosso Pai. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão. Graças a Deus, gratidão, Alessandra. Vamos começar o nosso estudo hoje. A nossa irmã Denise vai fazer a leitura do estudo. Vou compartilhar aqui na telinha para nós. Quando estiver disponível aí, Denise, estamos à sua disposição. Bom dia novamente, meus irmãos. Claudinha, vamos fazer assim. Eu vou ler o 12 e você lê o 13. Tá bom, minha amada? Vamos lá, então. Espera aí. Você leu o 12 e eu leio o 13, isso? Correto. Perfeito, então. O 13 está aqui. Bom dia, meus irmãos. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como prelúdio de cura. Essas palavras podem, ainda, serem traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo dão a dívida das vossas faltas passadas, e as dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livres. Se não o fizestes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para liberar-se, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do secreto do seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam e depois de se quitarem, estão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado e dividendo-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo uma punição forçada e inevitável, que se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus. Pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação e como uma coisa que se deve merecer, quem acusa Deus de injustiça, contrai uma nova dívida,
que faz perder o benefício que poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar abstinentamente, como se um credor que vos atormenta agacha as prestações, tomando-lhes a cada vez um novo empréstimo. Assim, entrado no mundo dos espíritos, o homem está ainda como obreiro, que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio de vossos dias de trabalho. A outros, os felizes da terra, aqueles que têm vivido na ociosidade e colocaram sua felicidade na satisfação de amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem... Claudinha. Ok. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo, faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar a dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Graças a Deus. Gratidão, Claudinha e Denise. Fiquem à vontade para comentar. O que vocês acharam, o que vocês entenderam. Eu passo para a Claudinha hoje, viu? Ou para outra irmã. Então, eu vou ser breve, porque é um capítulo bastante... todo o Evangelho, né? Ele nos transmite uma mensagem muito edificante, né? Mas esses dois últimos capítulos que eu participei, semana passada com a Silvia e hoje com a Denise, nos mostra que quanto mais a gente se aproxima de Deus, maior menor fica a nossa dívida, né? A nossa dívida vai diminuindo ao tempo que a gente busca a compreensão, busca a palavra, pensa mais positivamente, procura fazer as coisas de maneira mais clara e objetiva e sempre tentando... A gente tem falhas, né? A gente vai errar, a gente vai vacilar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente volta lá e diz: opa, eu faço meus estudos, eu faço as minhas preces, as minhas orações, isso não é legal o que eu estou fazendo aqui, né, hoje, nesse momento. Então, é um chamamento, né, para a gente se manter na linha, se manter correto, ouvir mais a palavra, ler mais sobre as belezas do Evangelho. Então, a minha contribuição hoje ela é curtinha, até porque eu li rasamente esse capítulo, né? Eu não ia fazer o estudo hoje, então
eu deixei assim, eu deixo assim para que outros irmãos colaborem também. É uma passagem muito bonita do Evangelho, viu? Essa resignação é uma coisa maravilhosa para o nosso dia a dia. Gratidão até aqui. Nós agradecemos a participação de vocês duas. Gratidão, gratidão, gratidão. E mesmo sendo uma rápida explicação, como você disse, eu acho que começou a fundamentar bem, né, Alessandro? Os nossos estudos aí, nosso entendimento, porque o tempo todo que a gente está vivendo, existindo, enquanto imperfeitos, porque um dia todos nós seremos anjos, né, Luci? Um dia todos nós seremos anjos, um dia. Mas enquanto a gente não é anjo, enquanto a gente não é anjo, enquanto a gente não é igual a Jesus, enquanto a gente não é o homem integral, enquanto a gente não é o homem de bem, enquanto isso não acontece, a gente já está tendo entendimento de que podemos chegar lá. É um entendimento. Antigamente eu nem sabia que podia. Agora eu sei que pode. Só que é o seguinte, eu sei também agora como chegar lá. Mas o como chegar lá entra em confronto com as minhas vontades. Ah, para ser igual a Cristo tem que fazer isso? Então não quero, não. Ah, aí começa o processo de educação da alma, transformação da alma, e podemos usar a palavra que está na moda aí, ressignificação. A gente está ressignificando tudo que a gente entendeu, tudo que a gente achou que entendeu do que é evoluir. Porque quando Jesus fala lá, é homem de boa vontade. Pode chegar de má vontade. Ah, estou endividado, vou pagar minhas dívidas. Ai, que saco. Não é isso. Não é um banco que te emprestou um dinheiro, um cheque especial, você vai lá, paga e é muito mais generoso do que se fosse banco, seria ótimo. Seria, não sei, mas é muito mais generoso do que o banco. Até porque a proposta do Cristo é uma proposta mais do que promissora. Porque, primeiro, o Pai nos criou. E, segundo, está lá na Gênesis, de Kardec e em outros livros, a história da nossa vida, encarnado ou desencarnado, é a seguinte: a gente, como o anjo que quis ser mais do que Deus, naquela mitologia que é, naquele símbolo bíblico, nós somos os anjos caídos. A gente se arvorou, se achou melhor do que Deus, porque eu quero fazer o mundo ao meu redor e dentro de mim a minha maneira. Por isso que a gente toda hora faz menção a Paulo, porque Paulo estava lá no alto do orgulho da raça judaica, do Sinédrio, estava lá no top do entendimento, o homem vivido, viajado, estudado, falava várias línguas, grego, tinha cidadania romana, enfim, era a esperança do povo hebreu naquela circunstância. Quando aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe, e ele se deparou com Cristo, ele chega a escrever: não sou eu mais que vivo, Cristo vive em mim. Ele se despersonificou. Ele tirou. Jesus falou sobre o monturo e o adubo.
Então, existe esse símbolo também que o Cristo coloca. Montura é um monte de lixo que a gente tem, mas Jesus consegue ver beleza até no lixo, porque ele fala que ali é o adubo para germinar. É impressionante como que Jesus não desperdiça nenhuma oportunidade de ensinamento. Então, meus irmãos, nós aqui estamos no nosso esforço de entendimento. Mas é necessário não só o esforço de entendimento, é necessário a aceitação de quem somos, tanto que todos os programas de ajuda, como o AA, primeiro você reconhece. Não é assim que é? Para você lidar com a questão, você tem que reconhecer quem você é. E amar a sua essência. Amar a sua essência. E, posteriormente a isso, a gente começar a fazer esse trabalho de colocar o vinho novo no odre. Se for odre velho, vai despedaçar. Costurar o pano novo, se costurar no pano velho, vai desfazer, vai esgarçar. Então, quando a Narcisa fala para André Luiz da taça transbordante, da água, que Jesus vai falar da água nova, todos esses símbolos, é porque quando André Luiz recebe a água nova e deixa transbordar o cálice, ele está jogando para fora tudo que ele tinha antes. Então, um dos nossos problemas que a gente tem que resolver conosco mesmo é o quê? É desperdiçar, dispensar aquilo que não presta. Paulo de Tarso, quando eu estava numa de suas viagens, tem um momento que ele está no navio. E aí ele orienta. Ele fala, o chefe do barco, né, o chefe do navio lá, é um romano, ele estava sendo conduzido para ser preso. E aí ele fala para o imediato assim, olha, é melhor a gente parar o barco aqui, porque vai ter uma tempestade. E muitos podem morrer. Aí o imediato, ele, com medo, sabendo da fama de Paulo, vai falar para o comandante, você vai dar ouvido a um prisioneiro? Não, mas é porque ele, não. A gente vai seguir os nossos planos. Aí ele volta para Paulo e fala, o comandante aqui falou, gente, isso está na Bíblia, tá? É Paulo Estevão e tal. E aí, o que Paulo fala? Tudo bem, a gente vai sofrer muito, muito. Qual não é a surpresa? Surpresa zero para Paulo, que encontram uma tempestade violentíssima. E aí, no meio da tempestade, correm para Paulo. O que a gente faz agora? Agora Paulo serve. Né? Agora... E aí Paulo fala a frase que serve para a nossa eternidade. Ele fala, alijai-vos do desnecessário. Alijai-vos, quer dizer, bota para fora tudo que não interessa para o barco, está pesado. O barco tem que ficar leve para ele seguir. Olha esse símbolo. E aí jogam para fora tudo que não interessa no barco, equipamento, roupa, tudo que é pesado, para o barco poder fluir mais facilmente até encontrarem uma praia. E lá que a cobra morde o braço de Paulo, né? Uma cobra venenosíssima, e a cobra morre. E aí, né? Tem todos esses símbolos aí e tal. Então, a nossa questão, o que eu queria trazer não é só para a gente ficar na frieza da dívida, saldo, como se fosse um cheque especial, como se fosse
eu estou devendo tanto, vou pagar tanto. O pai, como o pai do filho pródigo, está nos esperando de braços abertos. Não é uma questão, pura e simplesmente, de nós quitarmos as dívidas. É uma questão da gente amar o processo, amar existir, amar tudo, amar a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente consegue nos situar nesse processo, todas essas questões de dívida elas vão se dissolvendo. Tanto que João, de novo, vou falar, João, lá a Amélia Rodrigues fala que João, com o apóstolo que mais amou, não é à toa que ele é o que mais amou, não é à toa que, segundo lá, o nosso irmão diz que ele é o Francisco de Assis, né? Então, Miramês, obrigado. O Espírito me soprou aqui, Miramês. Então, obrigado, Espírito Érica. Então, existem todos esses fundamentos que a gente tem que desconstruir. A gente já entendeu o processo intelectualmente. Eu costumo fazer assim porque está aqui, né? O lobo frontal. O lobo frontal. A gente entendeu, a gente sabe o que fazer. Agora, a nossa vontade, as nossas sombras, aí lembra da Joana, Jung, a sombra é muito grande. E aí todo aquele símbolo também, né, de Darth Vader, da sombra, do lado negro da força, não sei o quê, né? A força está com você, tal. A força está com a gente. A força está aí. Igual, muito mal comparando, muito menos intenso, o filme, até a saga do Darth Vader, que é você que tem que lidar com a sombra e com a luz. Emmanuel fala que nós temos mais milênios de sombra e pouco tempo de luz. Emmanuel coloca isso. Então, a gente hoje fala assim, como é que pode? Fulano é espírita e ainda fala essas coisas, ainda faz essas coisas, porque são reflexos condicionados da época em que nós fazíamos maldades que não temos ideia, que a gente não pode nem acessar no nosso banco de memória, senão a gente vai desabar, a gente não vai aguentar. Então, nossa irmã Érica vai falar, depois a nossa irmã Claudinha vai falar, e segue aí os comentários. Gratidão. Posso falar? Bom dia a todos. Então, gente, eu queria voltar um pouquinho ao texto, e ele fala o seguinte, no item 12, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande quantia, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, dar-te-ei a quitação, do restante ficarás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que pagues o último centavo. O devedor não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Então, quando eu voltei a essa parte, eu pensei muito sobre a nossa encarnação, e a gente às vezes encontra irmãos que falam assim, isso eu resolvo no próximo encarne. No próximo encarne eu melhoro isso, por enquanto eu quero continuar assim, fica com a síndrome de Gabriela, né? Assim, quero ficar desse jeito, eu sou assim mesmo, não preciso resolver nada. Só que a gente está tendo uma oportunidade única. É como se o Pai, ao encarnarmos, fez justamente essa proposta para a gente. O que você quer? Vamos lá. Érica, você quer ficar pagando essa dívida enorme ou quer, num encarne, resolver vários problemas? Quitar várias dívidas. Este encarne,
Não importa, é o encarne que a gente precisa. A gente reclamar de qualquer sofrimento que a gente passe, é reclamar da oportunidade que a gente teve de resolver e resgatar todas, diversas vezes. A gente não tem noção da nossa caixinha como é que está. A gente não tem noção das nossas dívidas. Então, recuperar, ter essa oportunidade de encarne é necessário. Então, que a gente aproveite. Reclamar do que nos acontece é como falar ali, como fala mais abaixo, eu acho. Que a gente, quando reclama, a gente está reclamando da oportunidade que o Pai nos deu, a gente está reclamando com Deus. Então, que a gente deixe de reclamar e na realidade, seja grato, né? A gente que está estudando lá a Joana de Ângeles, apesar de eu não estar indo assistindo porque eu fico trabalhando, a gente lê, né? Então, a gente tem que ser grato, inclusive pelas nossas aflições, porque a gente não sabe a dívida que a gente está pagando. Tá bom, gente? Muito obrigada. Com Deus. Gratidão, Érica. É exatamente isso que você falou aí sobre a nossa questão da quitação, porque a gente, se for colocar essa coisa assim, quanto deve, como deve, é a centésima parte, né? É aquela, me lembrou, quando você estava falando, aquela parábola dos dois devedores. Você lembrou também? Então, que o rei chama os dois, né? Não, chama um devedor, tem os dois devedores, que ele fala quando Maria de Magdala vai lavar os pés dele na casa do tal Simão, e tem também a do devedor, que ele deve bastante ao rei, e aí o rei perdoa a dívida dele. E aí ele devia ao rei como se fosse tem a moeda da época lá. E aí, quando ele chega na rua, ele encontra um sujeito que deve a ele 10. Aí ele pega o cara, esgana o cara assim, e fala assim, você tem que me pagar. Aí os empregados do rei contam para o rei pega esse cara e, na simbologia bíblica, né, prende ele, enfim, coloca lá e pranto e ranger de dentes. Eu também. Então, a questão, a gente precisa entender que a gente está sendo perdoado o tempo inteiro, né? E as oportunidades que temos, como essa aqui, de encarnar e ter acesso à doutrina espírita, é uma oportunidade que muita gente não teve. Então, a gente sim, é credor de grandes possibilidades, de oportunidades que a gente está tendo agora. A nossa irmã Claudinha vai falar, depois a irmã Luciane, depois a irmã Denise. Vamos lá. Vou ser breve de novo, e pegando o gancho aí dos nossos irmãozinhos, da Érica e do Jobert, e a gente tem a oportunidade não só, né, aliás, a gente tem a oportunidade também de se purificar. A gente de desapegar, sabe? Você falou do barquinho, né? Que a gente, para o barquinho seguir, tinha que sair muitas coisas, né? Isso acontece muito diariamente na nossa vida. Às vezes a gente carrega um peso que nem é nosso e que a gente precisa soltar, desapegar, orientar para que o barquinho siga, para que aquela embarcação siga feliz e diante, mas que a gente também se sinta leve, né, purificado, energizado, né? Esses dias a gente foi fazer uma limpeza, né, até lá para a tarde de Caldos, né?
E a gente, na hora da organização, a gente parou e observou. Nossa, a gente nem imaginava o tanto de coisas que tem dentro dessa lojinha pequenininha. É uma lojinha pequenininha, o CCX, mas tem muitas coisas, né? E aí a gente foi ver o quanto de coisas que nós poderíamos doar. Interessante, né? E quantas coisas nós temos na nossa vida pessoal, no nosso armário da cozinha, no nosso armário de roupa, de sapato. Eu tenho só 2 pés, mas eu quero 5 pares de tênis, um da Adidas, um da Nike, não sei da onde, não sei da onde. Mas eu só tenho 2 pés. Então, por que a gente não faz? Aproveita a oportunidade, já que estamos aqui, né? E o Mestre Jesus, ele dá para a gente carinhosamente a quitação das nossas dívidas, né? Ele nos ajuda. Né? Então, por que a gente não pega tudo isso e faz um apanhado e diz, mas eu preciso disso? Por que eu tenho isso? Mas para que isso aqui me serve hoje? Tudo que está sobrando na gente está faltando em algum lugar. Tudo que nós temos dentro da nossa casa em duplicidade, em triplicidade, com certeza alguém está precisando. Então, sabe, fazer aquele faxinão mesmo da alma, da essência, e fazer o uso do Evangelho na íntegra. Todos os dias nós vamos ter desafios para a gente superar, seja com um amigo, seja com um familiar, seja com um colega, com um irmão da casa espírita. Nós somos todos diferentes, mas em algum momento, por algum propósito, estamos hoje aqui reunidos para fazer o estudo do Evangelho. Olha que maravilhoso! É uma oportunidade única da gente. A gente tem pessoas que eu nem conheço pessoalmente, vocês também não, mas olha a energia, né? Eu até comentei logo assim que a gente começou o estudo, essa vibração, porque a gente sabe que nós estamos, mesmo com muitas falhas, a gente está no caminho, a gente está trilhando, a gente está, né, devagar, mas a gente está tentando chegar lá com muito amor, com muita leveza, né? Com muito carinho. Então, mais uma vez, gratidão pela oportunidade, pela sublime oportunidade de servir e de participar junto com vocês desse estudo. Gratidão, Claudinha. Você me fez lembrar que o Haroldo comenta que nós somos credores dos que estão mais necessitados do que nós. Nós somos, quer dizer, devedores. Eles são nossos credores, dos que estão abaixo de nós, no sentido de necessidade momentânea ou dentro do entendimento da evolução espiritual, né? Então, nós somos devedores. Então, quando a gente está doando, é porque eles realmente precisam e merecem. E a gente também, ao nosso turno, também somos credores de outros espíritos que nos ajudam. Então, nós somos credores e devedores uns dos outros, né? Nesse processo de compartilhamento de emoções e de objetos, de que quer que seja, a gente vai chegar lá nesse entendimento. Agora nós temos a Luciane que vai comentar, depois a Denise e depois a Alessandra. Vamos lá. Ainda sobre o que a Érica estava falando, depois que eu tive esse conhecimento do Espiritismo, todas as situações ficaram bem mais leves. Eu sempre briguei muito com as situações, eu tentei fugir. Agora não, agora eu entendo que é uma coisa que eu tenho que resolver, uma questão que eu tenho, uma dívida que eu tenho que pagar, e não adianta fugir. E meu mantra agora é: Deus, eu sei que não tem como fugir, mas me ajuda aqui. Vem, manda alguém para me ajudar, me dá força, me dá entendimento. Não vai dar para fugir, é horrível estar passando certas situações, mas eu preciso passar, então me ajuda.
porque eu quero passar, eu quero vencer essa etapa aqui, eu quero. E é muito legal porque a ajuda aparece, as coisas vão se esclarecendo, e sempre quando a gente pede ajuda, a ajuda vem. E lembrar que a gente, nesse processo, não está sozinho, né? É difícil, é chato, todo dia tem uma coisa para resolver, todo dia é um problema diferente, não adianta, mas a gente não está sozinho e a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo resolver. Interessante, Luciane, você comentar isso, porque você fala de eu tenho que quitar a minha dívida. Isso é uma, antes de qualquer coisa, é uma noção de responsabilidade. Estou consciente do meu processo evolutivo, da onde eu estou e o que eu preciso fazer para. Quando você já se coloca à disposição, tenha certeza que a espiritualidade move mundos para que essas coisas aconteçam e promove encontros e situações para que esses e outros processos sejam despertados, dissolvidos, né? E quando você vai com o amor, aí não nada resiste ao amor. Muito bom. Doutora Denise da Cruz do Drummond, com a palavra. Bom dia de novo, meus irmãos. Luciana, sinta-se abraçada. Eu ia comentar só no final, né? Porque hoje é um dia que eu tenho uma história. Hoje faz 7 anos que eu sepultei meu pai. E eu vinha revoltada, né? Eu era uma pessoa revoltada, que eu não aceitava isso. Quando a Érica fala de gratidão, foi justamente o que eu tive essa semana. Eu vi isso tudo de outra forma, porque quando meu pai conhece a minha mãe, a primeira coisa que ele fala para ela, quando ele olha, que ele foi amor à primeira vista, ele fala: eu vou ter uma filha com você, ela vai se chamar Denise. E quando ela engravidou naquela época, não se tinha ultrassonografia, ela está preocupada, depois de 2 anos que ela estava com ele, né, que ele falava assim: quando a Denise nascer, eu vou fazer isso. Quando a Denise nascer... E essa sexta-feira, eu tive uma semana de várias vitórias, né? E pelo primeiro ano que eu não fico triste. Porque eu já começava antes, né? Pensar, essas coisas que a Luciana estava falando é verdade. A gente toda hora é uma história, toda a gente passa por uma coisa. E eu, quando era no mês do falecimento de papai, eu começava a ficar com uma depressão já desde o início. Entrava maio. Aquilo, independente, era uma coisa, era involuntária. E esse ano, graças aos estudos, graças a vocês, graças a cada história, graças a tudo que a gente tem, gratidão a tudo isso que eu tenho escutado, eu entrei agora diferente. Ontem eu saí, ontem eu fui passear, ontem eu encontrei os amigos, ontem eu me lembrei, porque eu faço aniversário de casamento, faço bodas, dia 25 eu faço bodas de prata. E eu nem comemoro mais. E ontem os meus amigos falaram: tem que comemorar. Aí eu falei: vamos comemorar assim. Então, já mudou a minha cabeça. Porque antes era uma rebeldia, né? Não se como é que o pai morreu. A pessoa não se conforma. Você quer mudar isso aí de qualquer forma. É tipo, por que eu tô órfão? Por que ele se foi? Que ele era uma pessoa boa? Aí agora, nesse ano, eu comecei a ser grata. Gratidão por eu ter convivido com uma pessoa que me esperava. Essa pessoa, ela me esperava. E a gente era muito unido, até o final. E o meu amor por ele era tão grande que aí vem Paulo, né? Que a última coisa que eu leio para ele é Coríntios 13, em leito de morte dele. No sepultamento dele, eu li Coríntios 13, assim, porque a pessoa transbordava amor. E agora, essa semana, eu pensei: por que essa tristeza dentro de mim? Eu tenho que estar feliz. Eu tenho que estar feliz pelo meu pai. O Claudinho colocou aí agora o livro Deixe-me Partir, que está na minha cabeceira. É um também que eu venho lendo, né? E eu espero ter ajudado aí alguém. Lu, isso vai passar. Como dizia, tudo passa. Porque é o que a gente tem. E eu pensei, se o meu amor por ele estava escrito, o sofrimento também estava. Então, eu tenho que aceitar tanto o amor, né, e o sofrimento. Tudo isso estava planejado. E eu tive um sonho lindo com ele, que agora eu vou contar para vocês, né?
Eu estava esperando minha colonoscopia, que eu estava com suspeita de câncer, aquela coisa. E antes de eu fazer a colonoscopia, eu tive um sonho com ele. Eu escutava a voz dele e dizia: filha, eu estou aqui. Minha filha, eu estou aqui, tenha calma. Vai ficar tudo bem. E eu via uma sala, né? Que eu nunca fiz colonoscopia, então eu nem sabia como é que era uma sala. No dia que eu entrei na sala para fazer a colonoscopia, era justamente... E ali tinha uma menina que eu reconheci ela, que ela estava no meu sonho. Então, e eu comecei, depois que aconteceu isso tudo, eu falei, nossa, eu tenho que ser muito grata, agradecer todos os dias pelo sofrimento. Estava tudo está no seu devido lugar, não tem nada fora. Eu cresci como ser humano, eu aprendi, né? E eu agradeço a cada um de vocês, aos nossos estudos de Amélia, de Joana, por todos os ensinamentos. Esse evangelho é domingo, que é uma coisa gostosa. A gente já começa a semana com essa... Hoje, quando a Luciana estava falando, eu falei, gente, como nós estamos em sintonia. Que bonito isso, né? A gente saber que os Espíritos de Luz estão aqui, eles estão presentes, porque Jesus nos afirma que aonde tiver mais de um falando meu nome, eu estarei presente. Ele afirma isso. E aqui está sendo validado a palavra dele, com todos nós juntos. Eu espero que todos tenham uma boa semana, um bom domingo, e fiquem com Deus. Denise, a sua fala, muito tocante, muito comovido estou, nos mostra que espíritas instruídos, quando você tem acesso ao entendimento dos processos da alma, processo evolutivo, graças à doutrina espírita, você tem o consolo de que seu pai, ou quem quer que esteja desencarnado, não está perdido, não está fora, não está longe, não está distante, né? Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos num processo, em momentos diferentes. Tanto que nós já desencarnamos centenas ou milhares de vezes, mas nós não nos recordamos. E ora estamos encarnados, ora, mas daqui a pouco nós estaremos do outro lado e voltamos para cá, e assim segue enquanto for necessário. Gratidão, e que seu papai esteja muito bem amparado, envolvido, muito bem olhando por vocês, que é o que a gente fala, né? Está olhando por nós, aquela coisa de carinho, de continuar, né? Porque ele cumpriu lá a determinação que foi dada e já tinha até profetizado, já sabia o que ia acontecer. Então, isso é muito interessante, essa noção do que ele... eu vou ter uma filha com o nome de Denise e tal, essa coisa essas coisas proféticas são bem interessantes. Nossa irmã Alessandra vai falar. Bom dia novamente a todos. Linda voz de algodão. Linda voz de algodão. Obrigada pelo carinho. A gente, né, Joubert, fica assim muito feliz por todas as colocações, o estudo fica rico e a gente não tem muito a acrescentar, não. Só elogiar mesmo, né? E como que a gente aprende um com o outro. Isso é que é gostoso, né? A troca das experiências, das visões, como é bonito, né? E tudo guiado pelos bons espíritos, graças a Deus, porque vê em nós a vontade de aprender e de praticar, né? E de crescer, né? Nesse momento. E realmente a Denise e a Luciane, que manifestaram aí sobre essa questão do desencarne de entes queridos, é tão bom, né, gente, a gente entender que a vida continua e que os elos de amor só fortalecem e que nós temos contato sempre com esses entes queridos na medida que nos é permitido, e a eles também. E tudo isso é refresco para a nossa alma, né? E nesse estudo, em particular, do capítulo 5, 6 motivos de resignação, quando realmente eles falam, né, que se nós quitarmos as nossas dívidas, que são nossas, porque Kardec põe isso muito claramente nesse próprio capítulo, quando a gente temos as nossas dívidas, ou elas foram contraídas em experiências passadas, ou nessa própria. Então, assim, esse sofrimento não é castigo, como também já ficou claro, é uma infelicidade nossa nas nossas opções, o nosso livre-arbítrio,
e a gente acaba se endividando. E, às vezes, no mundo espiritual, a gente, naquela vontade, né, de querer retificar os nossos passos, de consertar os nossos equívocos, a gente assume responsabilidades maiores do que a gente vai dar conta. Sabe aquela coisa de você chegar numa casa que está muito bagunçada e você fala assim, não, pode deixar, eu vou varrer, eu vou fazer tudo e hoje eu termino. E aí, quando termina o dia, você fala, meu Deus, eu só pude fazer uma parte, porque eu não dei conta de tudo. Então, isso me ocorreu agora. Então, assim, a mesma coisa é a nossa vontade, mas não tem erro nisso, não. Jesus vê a nossa vontade, o Pai também. Fala, olha como é que eles estão com vontade, né? Quer acertar. Pega um encargo maior do que pode, do que suporta. E aí é onde a gente, às vezes, vamos colocar fracasso entre aspas, mas não é. Porque não é fracasso, é boa vontade. É boa vontade. E Jesus reconhece o esforço, mesmo que não tenhamos logrado o êxito. Olha que coisa linda também. E as dívidas, gente, elas são o quê? Esse pagamento das dívidas é flexível. Por quê? Ah, você vai ter que pagar, viu? Você me deve isso tudo, você vai pagar. Não é assim. O Pai é amor incondicional. Ele ama por amar. Ele ama aquele que erra profundamente, ele ama. Porque ele entende, como Emmanuel fala, que aqueles irmãos nossos que buscam o caminho do mal, que adentram o caminho do mal, eles só escolheram o caminho mais longo para chegar ao Pai, para chegar dentro da sua essência própria. Então, o Pai nos ama incondicionalmente. Então, isso não é verdade. Às vezes, o nosso esforço é tão grande, a nossa luta é tão grande, a vontade é tão grande, mesmo entre lágrimas, como o próprio Emmanuel fala, joelhos desconjuntados, pés sangrando, quer dizer, a luta nossa, espiritual, moral e física, que a dívida é atenuada. Pai é amor, Jesus é amor, olha como ele nos deixou crucificado, com os braços abertos, dizendo perdão e amor a todos, vocês não sabem o que fazem, somos crianças espirituais. E ele viu isso, ele não ficou com raiva nem com ódio. Olha, gente, isso é amor, que a gente ainda não entende ainda nessa essência. Estamos caminhando. Então, nesse capítulo, quando ele fala assim, se quitares as dívidas, sereis livres, aí a gente pergunta assim, peraí, você quer ser livre? Aí você gostaria de ser livre? A gente responde, eu gostaria. Mas peraí, se você responde que gostaria de ser livre, é porque você está preso a alguma coisa. E aí é forçosamente importante que a gente pergunte, a que eu estou preso? O que me prende, então? Porque não me deixa ser livre ainda. E aí nós vamos entender o quê? Aonde nós erramos. E aí não adianta chorar as consequências, nós temos que buscar o quê? A causa. Porque aí a gente fala assim, nossa, mas por que comigo? Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? O outro está ali, ó. Não, parece que não passa por nada. Olha a foto no Facebook, olha. Mas não é isso não. Por quê? A foto, primeiro, que não significa nada. A pessoa posta um momento de alegria, que nós devemos ter satisfação de ver o outro feliz, né? Porque a gente também tem momentos felizes. E a gente pensa assim, não é porque ele ou porque eu, é como, qual foi a causa, o motivo que me gerou esse desgosto, essa aflição, esse descontentamento, esse sofrimento. E como eu posso mudar esse panorama, esse cenário próprio? E aí entra o que a Luciane falou. Quando a gente ora, quando a gente vigia para não errar de novo, para não deixar o mundo nos envolver com as coisas materiais, com as paixões que sempre nos envolvem, porque somos apaixonados. E às vezes apaixonamos erradamente, deixamos envolver por coisas muito materiais, muito frívolas, que passado um tempo a gente fala, meu Deus, que bobeira minha. Então a gente tem que vigiar mesmo e orar. Por quê? Os bons espíritos, Deus, nosso Pai,
as próprias pessoas ao nosso redor vêm ao nosso socorro. Deus nos ajuda através do próprio homem. Às vezes um amigo nos liga e nos reconforta a alma, nos encoraja. Então a resposta vem, o auxílio vem. E aí, gente, tem coisas muito lindas, porque todas as bem-aventuranças, elas têm duas situações. Uma que ela nos dá uma condição e outra que ela nos dá uma recompensa. Então, por exemplo, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, bem-aventurados já é uma condição. E a recompensa, porque serão consolados. Mas como que nós vamos ser consolados? Porque nós vamos ter a visão o quê? Do futuro. Olha como a Denise falou também tão bem. A gente muda a visão que a gente tem através do Evangelho, através do estudo, através dessa troca que nós temos aqui. Nós vamos nos fortalecendo nesse xadrez que é a vida. Então, a gente pensa assim, meu Deus, o sofrimento é meu, eu errei. E como eu posso mudar? Mas espera aí, se eu mudar, está doendo, está sangrando. Mas se eu mudar, se eu tiver coragem, se eu pedir coragem para Jesus, que é o que eu preciso pedir, coragem, força, me ajuda. É meu, o encargo é meu, o erro foi meu. Mas eu preciso consertar. Além de vir a ajuda, eu estou o quê? Trabalhando a resignação. Por quê? Porque eu estou vendo o meu futuro. Vai ser melhor. Eu vou ter momentos melhores de alegria, muito maiores do que de sofrimento. É igual esse processo que a Terra está passando, né? De provas e expiações para regeneração. Então, nós estamos passando das nossas provas e expiações para a nossa regeneração. Então, essa visão, gente, é muito bonita porque ela nos encoraja. Não é que a gente é masoquista, como a gente já falou aqui, mas a gente ganha força, fala, meu Deus, então eu não quero errar mais, eu estou chorando, eu não quero. Mas o fato de ser espírita não avaliza que a gente é perfeito. Só nos mostra que a gente pegou um caminho mais rápido para o entendimento. Mas o entendimento também depende da nossa vontade. Porque muitos espíritas estão no espiritismo e ainda têm o coração endurecido. Porque é a questão evolutiva, é a questão dele querer acordar e a gente também. Então, tem coisas que nós já acordamos e tem coisas que a gente ainda não acordou. É um processo de todos nós, somos caminhantes, um dando a mão para o outro. Por isso que o exemplo é tão bonito. Quando a gente vê um exemplo de alguém, fala, nossa, é isso aí, gostei, vou fazer igual. Então, isso é muito bom. E a gente percebe também que por entender isso tudo, fala a verdade, a gente fica com vergonha de queixar, não fica? Quando a gente aproxima do outro, a gente está com um problemão e a gente fala, meu Deus, mas eu entendo tudo isso, como é que eu vou queixar disso? Vamos dizer, eu estou sendo contra o que eu estou pensando. Mas aí abre um parênteses, uma boia de salvação para nós. Porque às vezes a aflição é muito grande. Você não está falando, você não está queixando, mas você precisa aurir fôlego. É igual quando você está mergulhando e perdendo ar. Você precisa emergir para o quê? Buscar o oxigênio para ter mais força. Então, a gente não pode reclamar, mas a gente pode pedir socorro. A gente pode falar assim, estou precisando de uma palavra amiga. Estou precisando conversar. Estou precisando de balsamizar um pouco, porque eu não estou conseguindo sozinha. E isso também é lição de Jesus. Dar a mão, socorrer. Então, eu falo isso porque a gente vive isso. Tem hora que eu tenho que pedir socorro. E ontem eu tive a alegria de uma amiga que eu não esperava, ligou para conversar comigo. E me encheu de alegria, de energia nova. E eu agradeci a Jesus o presente que ela me deu. Então, todos nós precisamos dessa boia amiga. E aí, a gente vê, gente, uma questão muito bonita que Allan Kardec já coloca no próprio texto do Evangelho, dizendo sobre o vale, falando que nós estamos lá na base do vale,
cheio de árvores, de névoas, encobrindo as montanhas. Mas, à medida, a gente não consegue vislumbrar nem sentir o sol, nem seus raios. Está tudo escuro, está tudo difícil. Mas, à medida que a gente vai se esforçando e buscando chegar ao pé da montanha, e a gente vai com dificuldade subindo e se agarrando, e a gente vai, então, conseguindo ver claridade, sentindo o sol, até que, quando chegamos no topo, o sol é intenso, a luz é linda, e nós podemos ver lá embaixo com outro olhar. O que Kardec quis dizer com isso? Exemplificando a nós mesmos, a nossa evolução. Nós estamos, às vezes, mergulhados na escuridão, nas dificuldades, nas nossas sombras. E à medida que vamos entendendo e conhecendo, estudando espíritas amai-vos, né, Joubert? Espíritas instruí-vos, nós vamos conseguindo entender os nossos erros, as nossas faltas, como chegar ao Pai, como chegar a Jesus, que deixou o caminho, que deixou tudo escrito em nossas almas. Por exemplos, então, a gente vai vislumbrando a nossa luz, porque vai retirando de nós o véu das ilusões, das paixões, dos vícios, de tudo que é material. E aí, no livro de Paulo Esteves, Gesiel diz: Deus opera em silêncio. E é isso, Deus opera em silêncio nas nossas almas. Ele nos faz crescer na sua direção sempre com muito amor, mas nos dando as oportunidades que são necessárias. E para finalizar isso tudo que a gente está compartilhando, no próprio capítulo 8º do Evangelho, em que João, no seu item 18, fala sobre essa máxima, deixar vir a mim os pequeninos, quando Jesus disse isso, e eu, assim, inocentemente, no início, bem no início do Espiritismo, eu achava que eram as crianças mesmo. Eu achava, Jesus dizendo que vem a mim os pequeninos, eu achava. Resquício, assim, de outras religiões que a gente já teve, né? E aí, olha o Evangelho, que coisa linda, à luz da doutrina dos Espíritos. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Ele chamava a si os fracos, os escravos, os viciosos. Ele chamava a ele nós, crianças espirituais. Nós, crianças espirituais, espíritos antigos, mas sem entendimento. E aí ele diz que nada podia ensinar a infância física, porque estava presa à matéria. Aí, continuando, diz, Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequeninos seres, de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das próprias mães, as mulheres. E aí diz assim, em verdade eu vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Aquela história de Kardec, do vale e do sol. A gente tem que subir até o cume. E Jesus chamava a nós, as crianças espirituais, para o seu regaço, para o seu amor, para o seu aconchego, para a sua força espiritual. Ele é a nossa força, ele é o nosso caminho, a verdade e a vida. E nós só vamos chegar ao Pai através dele. Então, gente, isso é o quê? Esperança. Resignação é esperança, esperançar. Eu espero ter ajudado também, contribuído com tantas outras contribuições que nos levaram a esse raciocínio todo. Gratidão, gratidão, que grupo lindo. Nós estamos nos enriquecendo e fortalecendo, né, Joubert? Amém. Você falou de subir ao cume, eu lembrei logo de Zaqueu, né? Que subiu na árvore, né? E aí tem essa simbologia toda que a gente leu essa semana. A gente realmente está num processo de aprendizagem, de ressignificação, de educação, de transformação, de ver novos horizontes, novas ideias,
novas para nós, mas é um novo entendimento que a gente acha que é. Então, quando você fala de resignação, quando você falou de Gesiel, cuidado para a Érica não chorar. O Gesiel Érica é o crush. Érica chora logo. Fala, a gente está lendo Paulo Estevam, então a gente está na hora que Gesiel vai ser a morte de Estevão. Então a gente está lendo nessa hora. A Érica chora copiosamente o tempo inteiro, só saber que ele vai ser apedrejado. Então, falando de Gesiel, que você falou aí, ele demonstrou essa questão da responsabilidade que a Denise falou, de quitação, né, que a Luciane também falou, tal. Então, a questão dessa questão da responsabilidade. Nós temos consciência do porquê estamos aqui e para onde a gente deseja ir, o que a gente deve fazer. Eu acho que é um upgrade das perguntas da filosofia, que é de onde eu vim, eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. As perguntas que me vêm hoje da onde eu vim é do seio do Pai. Agora já não faz tanta diferença. Agora, o que, para onde eu preciso ir, não é para onde eu vou, para onde eu preciso ir. E o que eu devo fazer agora para começar o processo de ir. Então, são questões mais profundas que nos chamam a responsabilidade. Né? O chat está pegando fogo aqui. Peraí, deixa eu ler aqui. Estou lendo Paulo Estevam também. Ah, que beleza, Denise. Falando, a Claudinha falou aqui do livro Deixe-me Ir, Deixe-me Partir, tem lá no CPX, né? Não sei se é do Espaço Xavier, né? E aqui está a Silvia falando que nesses momentos que sentimos sozinhos, não damos conta, é quando pedimos ao Pai ajuda e ajuda vem. Aí a Érica concordou, tal, estou lendo Paulo Estevam, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode recomeçar e fazer um novo fim. Claudinha colocou aqui, exatamente. Então, é esse processo. Então, eu acho que está muito patente para todos nós que a gente já sabe intelectualmente o que deve fazer para atingir onde a gente precisa estar. Mas basta a gente sentir, falta a gente sentir, vivenciar, viver o Evangelho. Né? E aí, coisas bem assim, pequenas, como fulano, em 2002, a pessoa fez isso comigo. Aí a gente fica guardando essas coisas, essas teias de aranha, né? Aí a gente fica guardando essa poeirinha no cantinho e tal. Como que a gente vai resolver isso? Quando que a gente vai chegar e falar assim, olha, fulano, naquele dia, mesmo que o outro tenha razão, tá? Mesmo que o outro tenha razão. Desculpe, eu não estava bem. Realmente, eu fiz aqui uma revisão do que eu fiz e realmente eu não estava bem. E aí, vamos deixar aquilo para lá, dar um abraço aqui, sabe? Dissolver, como o Chico Xavier dissolveu aquela situação do cachorro dele lá, que a moça, para beneficiá-lo, envenenou o cachorro. E aí ele comprou uma máquina de costura para ela, parcelou em 200 vezes. É por aí, a gente ressignificar a nossa existência. E aí eu fiz umas anotações aqui enquanto a Alessandra falava. Eu já anotei tantas coisas que eu já não falo. Ah, tá. É muito, vou aqui usar uma redundância, é muito consolador o fato de você saber que vai ser consolado.
é consolador você saber que é reconfortante. Por quê? Jesus, eu tenho para mim, eu já vi o Haroldo falando sobre isso, que as bem-aventuranças são lições que são ensinadas em todos os planetas. Então, nossos irmãos que estão em evolução em outros lugares, eles têm o mesmo, no estágio em que eles estiverem, igual ao nosso, eles estão tendo o mesmo tipo de entendimento, de ensinamento, ainda que com outra linguagem. Por quê? As bem-aventuranças são como se fosse uma constituição divina. Ali está todo o processo que a gente deve entender. E como a Alessandra colocou bem, são essas duas questões aí, né? O que a gente... Bem-aventurado é uma condição nossa, os que sofrem, os aflitos, né? Porque serão consolados. Porque Jesus sabe que a gente vai sofrer. E a gente sofre. Sabe. Ele sabe desse processo nosso. É um processo que a gente está passando. E a gente só vai, de fato, sair desse processo que a gente está, de provas e expiações, um processo interno, independentemente da fase planetária, quando a gente amar de verdade. Amar, porque o amor cobre a multidão de pecados, disse ele para Magdala. Então, quando Maria de Magdala foi lavar os pés de Jesus lá na casa de Pedro, de um tal Simão, que não é o Pedro, não é o Simão Pedro, é outro Simão, esse Simão fala para Jesus: se você soubesse quem é essa aí que está lavando seus pés, você não a deixaria ela te tocar, porque na ideia deles, a pecadora, quando toca em você, te contamina. Na ideia deles. A ideia deles. E aí Jesus falou assim: eu vou te contar uma história. Havia um rei, um senhor, que tinha 2 devedores. Um devia 10 e outro devia 100. Na moeda da época lá, denários. O que devia 10 e o que devia 100 estavam muito preocupados que o que o rei ia fazer, o que o senhor lá ia fazer com eles. E esse senhor, para nossa surpresa, zero surpresa, falou assim: os seus dívidas estão perdoadas. Aí Jesus pergunta para o tal Simão, que usou Maria de Magdala como um artifício para provocá-lo. E aí Jesus fala para ele: quem você acha que ficou mais grato? O que devia 10 ou o que devia 100? Aí o Simão, esse Simão, que era homem de negócios, falou assim: o que devia 100. Aí ele olhou para Maria de Magdala. O cara entendeu tudo. Quanto mais você deve nesse processo, não é um processo frio e calculista, uma planilha que você está devendo tanto, tanto, tanto. A gente coloca a coisa assim, mas o Pai não está interessado em que a gente pague no sentido daquela quitação fria e calculista, absolutamente tudo que tem que ser. O pai quer que a gente ame, igual o pai do filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, ele podia falar assim: você voltou? Não,
pode falar. Quando você não estava aqui, você não estava bem aqui, você não quis ir embora, então volta de onde você veio. Não. Ele corre para o abraço, dá a sandália, dá a roupa, dá o anel e dá o título de filho de novo. Então, é esse pai do filho pródigo que é o pai, e é essa dívida que ele tem com o pai, e quando ele volta, porque ele reconheceu o pai como realmente o Criador, ele realmente ali ele dissolve. Então, é esse processo do amor. Existe a nossa responsabilidade, aonde a gente deve chegar, mas a misericórdia do Pai ela é maior do que todo e qualquer entendimento que a gente acha que tem de pagamento de dívida. É isso. A nossa irmã Luciane vai fazer a prece final e gratidão a todos pela presença. E lembrando que quarta-feira, quem puder, tem a Amélia Rodrigues. Semana que vem, vamos falar da família de Betânia, Maria, Marta, quem ficou com a melhor parte, Lázaro, está todo mundo lá. Tá? Então, quarta-feira, temos Amélia Rodrigues. Luciane, a prece é toda sua. Gratidão. Vamos fechar os nossos olhos. Jesus amigo, muito obrigada por esse dia que iniciou com tanta paz, com tantas coisas boas vindo do seu coração para a gente. Muito obrigada por nunca ter desistido da gente e estar aqui defendendo nossa causa, nos ajudando a evoluir a cada dia mais no nosso cotidiano, dentro das pequenas coisas. Gratidão por todos esses amigos, todas as pessoas que vão assistir. Que o Senhor venha tocar o coração de cada uma, assim como tocou os nossos nessa manhã. Entregam todos os irmãos nas suas mãos, que nossa semana seja abençoada e a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu aqui no nosso dia a dia. Amém. Gratidão, doutora Luciane Azevedo. Gente, muito obrigado. Semana que vem estamos já... A Alessandra já botou no grupo já a escala. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão a todos. Um beijo grande. Bom domingo, boa semana. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau.